Eu nem sei onde deu pau. Então, falávamos das... Pronto, Glauber? Você tava apresentando o sistema, aí estava dando pau na biblioteca lá, não estava carregando. Nossa, então foi coisa pra caramba. Tudo bem, não Você tem perdeu a problema. melhor parte, Glauber. Perdi tudo. Né, durante a biblioteca está ok, e daí falávamos sobre a implementação da rede neural, né? De tudo que a gente precisa, o tal do lado direito que nós falamos na semana passada, do conceito do neurônio, lá com o perceptron e o Adaline, as camadas, enfim. E aqui é a implementação do que eu estou chamando de minha rede neural MVP, ou seja, são todos os conceitos de uma rede neural, o mínimo que eu preciso para ter uma rede neural. O que eu preciso para ter uma rede neural? Entender entradas, usar a função aditiva. Vamos pegar o perceptron, que é onde tudo começa. Eu preciso saber interpretar um conjunto de entradas. A esse conjunto de entradas, submeter alguns pesos aleatoriamente, a princípio. Submetê-los a uma função aditiva, onde eu tenho pesos associados a cada uma dessas entradas e mais um bias, somá-los. Submeter o resultado disso aqui a uma função, a tal da função de ativação, que é o que nós estávamos falando, que tem basicamente dois objetivos, né? As funções de ativação. Um é delimitar o escopo do meu resultado. E por que isso é importante? Porque dependendo do problema que eu estou lidando, e rede neural basicamente lida com os problemas, com 4 problemas, aí eu vou fazer uso aqui do meu PPT, que ficou bonito. Está ficando, apesar dele ter começado agora. Mas as redes neurais basicamente lidam com esses problemas. Aqui, na verdade, em machine learning, né? Problemas de regressão, problemas de classificação. Eu quero separar, aí aqui a classificação pode ser binária ou multiclasse. Problemas não supervisionados, que basicamente é a clusterização, classificação, e problemas de reforço. Então, quando eu tenho, as funções de ativação são importantes para ela transformar um conjunto desse processamento aqui, da função aditiva, para ela dar uma interpretação. Então, se eu tenho um problema que é de classificação binária, não importa o que entrar aqui, ele tem que me dar um valor ou outro. Então, qual a função, vou indo lá no Riccieri, né? Se Deus fizesse um pé de função, qual seria a função que resolveria o meu problema de classificação binária? Por isso que eu comecei a brincar com esse negócio aqui, ó. E a partir do momento em que eu tenho, a minha função normalmente é dada pelos pesos e bias, aqui no caso da minha rede neural. Uma função linear, entra qualquer coisa e sai qualquer coisa. O meu domínio é de infinito a mais infinito. Então, para uma classificação binária, não vai me atender. No entanto, se eu tiver um problema de regressão, seja ele qual for, isso aqui já é legal, uma função linear já faz mais sentido para mim. Se eu estou falando de uma classificação binária, aí eu posso utilizar, por exemplo, e é por isso que foi codificado eu gostei de olhar isso aqui, uma sigmoide, que independente do que entra no sigmoide, vai sair 0 ou 1 ou alguma coisa entre um dos dois. Essa é uma característica da sigmoide. Então, se eu tiver um problema de classificação binária, a sigmoide é um potencial candidato a ser utilizado. Ela tem seus problemas, ela tem seus probleminhas, mas ela é uma candidata em potencial. A função tangente hiperbólica também. Aí vamos usar aqui as que o Juscelino implementou também, para estar na mesma página. A diferença da tangente hiperbólica é que ela não vai de 0 a 1, ela vai de menos 1 a 1. Ó, aqui, ó, menos 1 a 1. O que quer que eu ponha aqui nos pesos e bias, ela não sai disso. E também dá para dizer que a gente pode fazer uma classificação dessa forma, né? Uma outra característica fundamental para essas funções, para que elas possam ser utilizadas em redes neurais, é que elas sejam deriváveis. Por isso que o perceptron, que é a origem dessa brincadeira toda, que usava como função de ativação, por assim dizer, o step, chamada função step, que era um degrau. E essa função não derivava. A função não é que ela não derivasse, ela tem pontos que não deriva. A derivada dela é uma indefinição. Então, aqui são as demais funções, tá? Cada um com suas características. Eu descobri que essa ReLU é o que dá, é o que há.
É das melhores funções para alguns problemas. Para classificação, é uma função boba de tudo. É o máximo entre 0 e x. Essa é a função ReLU. E sua derivada é dada por isso aqui. Vamos lá, continuando aqui a brincadeira. Então, aqui tem uma implementação, as funções de custo, que é outro conceito básico para que eu possa ter uma função, para que eu possa ter uma rede neural. Para que serve as funções de custo? A função de custo é o seguinte, porque o aprendizado da rede, que é o princípio aí do backpropagation, dos gradientes, o backpropagation é um método de aprendizado. E como que é feito esse aprendizado? Chute. Você tem um conjunto de valores, é lógico, isso aqui nós estamos falando de métodos supervisionados. Então, eu tenho um conjunto de entradas e eu já sei, eu preciso decodificar isso aqui para um conjunto de resultados esperados, que aqui está representado por esse Y chapéu, ou no meu código lá, que eu chamo, que eu brinquei semana passada, Y prédio, né? É o que eu quero, é o supervisionado. Então, você inicializa seus pesos e bias aleatoriamente, chutando, aula 1 lá do Prandiano, do curso de Big Data, lembra lá da roda, da fortuna, não sei o que era chute, e daí você faz a sua rede aprender, você precisa medir o quanto que errou. Você acertou ou errou? Você vai chegar num valor através da função da função aditiva e das funções de ativação, uma ou mais. Quando você fala de um perceptor, é uma só, é uma rede que só tem uma. Mas quando você fala de uma rede multilayer, multicamada, que é o que se usa na verdade, você passa aqui por várias, cada uma dessas camadas tem uma função, esses pesos e bias vão se transformando até chegar no resultado esperado. E você precisa medir o quanto você acertou ou errou. E aí tem uma mágica, piripim-pim, que é a tal da backpropagation, que é uma das coisas que eu queria que nós vamos ver hoje. Você devolve esse erro da melhor forma possível, para que os pesos e bias vão se ajustando. Então, esse é o princípio de uma rede neural. Então, as funções de ativação que estão implementadas aqui, as funções de custo, desculpa, elas também têm uma receitinha de bolo, lá o pé de funções de Deus. Dependendo do meu problema, eu uso uma função de ativação ou outra. Por exemplo, se eu estiver diante de um problema de regressão, o que eu preciso medir é o quanto a minha reta difere da reta esperada. Então, basicamente, erro médio quadrado, é a soma dos quadrados. Parece que o método dos mínimos quadrados lá, que a gente viu tantas vezes. Então, é assim que eu consigo medir o quanto eu estou próximo ou distante de uma reta, né? O quanto que minha reta, que minhas funções, que minha rede desenhou, está próximo do resultado esperado. Isso aqui não é muito diferente da lei de Benford, né? Que a gente tem uma curva esperada na lei log de base 10, e quando a gente submete um dataset à lei de Benford, o que a gente faz? A gente mede o quanto que a gente acertou ou errou. Como que a gente faz isso? Um erro médio absoluto, por exemplo, com um desvio médio absoluto, não é a mesma coisa. Eu estou medindo o quanto duas retas diferem uma da outra. Mas isso é se for um problema de regressão. Se for um problema de classificação binária, aí a história é outra. Eu preciso medir se eu digo que uma coisa é verdadeiro e a outra é falsa. E o resultado esperado é verdadeiro também. Então, eu preciso medir isso. E a função que mede o problema é completamente diferente. É uma tal a gente usa a função sigmoide, é o que nós vamos ver hoje, e a tal da entropia cruzada. Cara, o que eu achei mais louco nisso aqui, nessa função de entropia cruzada, é a relação que ela tem com a famosa lei de Shannon da entropia. E eu não sabia, como eu falei para alguns de vocês, submeti um artigo por uma revista de alto impacto sobre a lei de Benford e eu recebi a revisão recente. E um dos revisores sugeriu que eu fizesse uma referência, uma analogia do trabalho, que a lei de Benford é uma generalização da lei de entropia. Eu não sabia disso, cara. Eu estou, inclusive, lendo os artigos do cara para colocar algum parágrafo lá no meu artigo, que foi uma das sugestões dos revisores. Mas então, essa é nova mesmo, viu? Pois é. Não, a menor noção disso. Exatamente, cara. Pois a lei de Benford foi uma generalização. Isso é estudo muito recente. Na minha pesquisa, quando eu estava lá fazendo a revisão sistemática, na minha contextualização teórica, eu fui até as teorias de Hill para a lei de Benford.
E a Shannon é um passo a mais. O artigo do Shannon é um passo a mais. Se bem que assim, quando a gente pensa em Benford, né, e busca lá os conceitos de entropia, faz sentido, né? Faz todo sentido do mundo. É que no fundo a gente acaba não associando as coisas tão facilmente assim, né? Por isso tem esses pesquisadores. A lei de Benford, cara, na verdade eu falei o errado. A lei da entropia é genérica e a lei de Benford é um caso especial. Quando um alfa x lá é igual a 1. Cai certinho na lei de Benford. Uhum. Lá aprovado matematicamente. Um dia eu vou falar aqui sobre esse artigo, deixa eu me livrar dele, que está me dando um trabalho enorme para fazer todas as revisões para a revista. A gente fala sobre isso. Mas isso, sabe o que me recordou? Me recordou o Riccieri mostrando que matemática financeira é logaritmo. Não sei se vocês viram isso, né? Exatamente isso, Juscelino, que eu ia falar. Como eu falei na palestra passada, por detrás disso aí tem os números maravilhosos que são os logaritmos. A lei de Benford, com certeza, e a entropia, né? Quando o físico chama entropia, está falando, sabe, gráficos e logaritmos, para vocês terem uma ideia de quão importante é os logaritmos por detrás desses modelos aí. Pois é. Pois a função de custo, e faz todo sentido. Se eu estou falando de uma relação matemática, que é uma rede neural, no fundo, é isso, cujo resultado é alguma coisa ou outra, eu estou fazendo uma classificação, seja binária, de certa forma, esses dados são distribuídos de forma aleatória ou de forma entrópica. E é uma forma de medir isso, quanto eu estou acertando ou errando, tem que beber nessa fonte. E é por isso que se usa a função de custo para medir, num caso de classificação binária, a função de entropia cruzada binária. E é ela que está implementada aqui. Muito interessante. Se for um problema de multiclasse, uma classificação não binária, mas multiclasse, é uma função chamada neg-log-likelihood. Não sei se alguém já ouviu falar desse palavrão aí. Eu aprendi nesses estudos. Mas a base da dita cuja também é logaritmo. Então, se eu preciso medir o quanto eu errei, se eu tiver um problema de classificação multiclasse, mais que duas, usando a função neg-log-likelihood com a softmax. E aqui está a implementação da rede neural, né? Todos os conceitos. As camadas, o que ela recebe, as entradas, né? As dimensões, tem uma função de ativação por cada camada, que aqui por padrão é linear. A inicialização dos pesos e bias, que é aleatório. Dá para vocês verem, gente? Porque minha tela é grande. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou melhor? Ah, tá bacana. Sim, dá para ler, inclusive. Beleza. Agora ficou bom para mim, viu? Pô, falava aí, velho. Por favor. Sempre... Opa, agora exagerei. Ixi. Opa! O Caio tá aprendendo comigo, viu? Também tem essas vaciladas assim, Celino? Então, beleza. Ó. Aqui tem... Nessa minha implementação, eu até falei na última vez que falei sobre esse assunto, uma das inspirações é um trabalho de uma colega lá do Sul, que implementou uma rede neural no braço também, mas a rede dela foi implementada muito para o problema dela. Então, é meio que um código estruturado, assim. Ela nem é de computação, acho que ela fez um baita trabalho. Então, eu fiquei pensando, cara, peraí, eu vou tentar implementar com orientação a objeto e que seja uma implementação que eu possa reaproveitar. Esse foi o desafio lançado. Então, aqui eu uso os conceitos de orientação a objeto, né? Então, tem uma classe chamada camada, cujo construtor são as dimensões das minhas entradas, as saídas, a função de ativação, são itens pertinentes a uma camada de uma rede neural, que é o que está aqui, ó, no meu mapa mental, como eu chamo aqui, tudo junto. Então, o que tem uma rede neural? Tem função de custo e tem uma learning rate. Isso é pertinente à rede neural. Seja numa implementação, eu também vira e mexe, eu dou uma olhadinha lá no Keras, apesar de eu não saber usar um Keras, não sei usar uma rede ainda, eu pretendo estudar. Eu preferi fazer isso aqui sem olhar para os frameworks, para não ter viés, assim. E tem a pretensão também de bater, né? De ver se essa implementação
funciona lá, confrontar com um dos caras, mas ainda não cheguei lá. Mas vez de mexe eu dava uma olhada para, peraí, o que os caras usam, os termos, né? Então algumas coisas eu dei uma olhada. Então na minha cabeça aqui, implementando como uma orientação a objeto, uma rede tem uma função de custo, isso é pertinente à rede, a learning rate, também é um hiperparâmetro da rede, um método que faz o fit, né? Cara, ver se é isso aqui mesmo, que depois que eu pego os dados de treino, os dados de teste tem o método fit. Isso é comum em todos os algoritmos de machine learning, não é só lá no SVM tem um negócio desse também, o XGBoost também tem o método fit, eu só peguei o nome. Mas quais são os parâmetros para ele? Os dados de treinamento, as epochs, que é como a rede aprende, quantas vezes ela vai ficar chutando e submetendo ao gradiente para melhorar o aprendizado. E esse verbose é só para exibir lá o quanto alguns parâmetros que eu vou olhando. É um true ou false. Isso aqui não tem nada a ver com o aprendizado da rede, é mais visual. O método predict, que recebe a entrada, que são os dados de teste, dados de homologação. Feed forward, que é quem faz o processamento, função de ativação, função aditiva mais função de ativação. E o grande sacada, que é backpropagation, que é derivar, voltar e etc. As camadas têm as funções de entradas, tem a função de ativação. Cada camada tem uma função de ativação. Cada uma. Você pode brincar com essas camadas que eu tenho implementado aqui. Relu, leak relu, sigmoide, tangente hiperbólica, etc. Os pesos e os bias e, lógico, a entrada, né? Tem uma tabelinha aqui que eu acabei resumindo, né? Que é boas práticas. Se eu estou lidando com um problema de regressão, qual a quantidade de neurônios da última camada? O número de saídas que eu estou analisando. Então, já é. Porque isso aqui tudo são hiperparâmetros que você vai tendo que colocar. Então, montei essa tabelinha. Se a tua classificação é binária, quantos neurônios você tem na última camada? Só um. Aí ele vai te dar uma coisa ou outra. Se você tem um problema de classificação multiclasse, o número de neurônios na última camada é o número de classes que você está tentando ver. As funções de ativação. No meio, você pode colocar o que você quiser. Mais ou menos. Mas, teoricamente, matematicamente, você pode. Mas, obrigatoriamente, a última camada da função de ativação, como eu disse, a função de ativação é o que dá interpretação para os dados. Então, é a última camada que vai fazer a interpretação final. Se você está com um problema de regressão, no final, você só pode usar uma função linear, cara, porque ele vai te dar uma reta. Se você está com um problema de classificação binária, tem que ser uma sigmoide pelos motivos que nós vimos anteriormente. Se for um problema de classificação multiclasse, é linear também. E a função de custo depende do problema, como diz cross entropy, lag log likelihood, a MSE, MAE, SSE. Essa aqui tem mais. Acho que eu implementei umas 3 ou 4. Porque no final dá no mesmo. Tá? Então, essa implementação aqui é isso que está ali. Ó. Inicialização dos pesos e bias para cada camada, aleatória. A rede neural tem uma função de custo que, por padrão, é MSE, mas você pode mudar, depende do seu problema. A learning rate, 10 elevado a menos 3. Uma rede neural também tem um conjunto de layers, dependendo do teu problema, quantidade de layers. A função de custo, learning rate, o método fit, tudo que está lá, está aqui. O que tem lá no método fit? Ele recebe os dados de treino, entradas e saídas, x e y, quantidade de epochs, verbose. A cada de 10 em 10, você mostra para mim o quanto que você está aprendendo, se está aprendendo, etc. Faz aqui o feed forward, o método feed forward, backpropagation, o método predict. Aí aqui é o feed forward, na verdade. O método feed forward, ele soma, só que numa escala matricial, soma as entradas com os pesos mais os bias. É isso. Aí ele calcula o famoso Y-pred. É isso aqui que ele está fazendo para cada camada. É isso aqui, ó. Uma boa. Você vai ligar para mim? É isso aqui, ó, que ele faz. Faz essa somatória. Depois disso, joga aqui para cada função. E aí, daí, o que ele faz depois? O backpropagation. É isso que o nosso amigo está fazendo. Feed forward, depois o backpropagation. O que faz o método backpropagation? Dado o Y-pred, o Y-predito, o backpropagation faz lá as derivadas e mede quanto você acertou e quanto você errou. É isso que ele faz.
Ó, pega a função de custo, a derivada é sempre dos pesos, a função de custo em relação aos pesos. É isso que eu preciso otimizar. Certo? Que é o que estava no slide aqui em algum lugar. Ó, eu tenho um erro. Isso aqui é uma função de erro, um gráfico de um erro. A cada epoque, eu vou medindo o meu erro. O que eu preciso fazer, cara? Eu preciso minimizar meu erro. E como que eu faço isso? Com derivada. É a melhor forma possível. E aqui eu faço, vou calculando a backpropagation, pegando eu pego todas as minhas camadas, só que isso aqui é uma coisa do Python que eu achei muito legal, só que o contrário, né? Eu pego as camadas, eu vou no feed forward, camada de entrada, segunda, terceira, quarta camada de saída. Na hora da backpropagation, eu tenho que vir de trás para frente. E é isso que isso aqui faz, ó. Esse for com esse reversed, eu estou pegando as camadas, meu objeto layers. O que é layers? Está aqui, ó. Layers. Aí vou calculando a backpropagation de camada por camada, no sentido reverso, e vou atualizando os pesos e os bias. É isso daqui, ó. Então, atualiza pesos e bias. Isso aqui é uma rede neural. Já resolve o problema. Tá aqui alguns exemplos. Ó, que foi o exemplo da semana. Oi. Só um comentário aí mais para quem... do jeito que você fez, como você não utilizou biblioteca, né? E você praticamente escreveu tudo, fica muito bacana a nível de estudo, porque você pode debugar, né, cara? Fica fácil de debugar, né? Então você consegue ir vendo exatamente o que tá, o comportamento de um conjunto de dados dentro daquelas classes ou mesmo aí quando você roda a função ReLU, por exemplo, você pode, debugando, você consegue ver exatamente o comportamento que está ocorrendo, e a nível de estudo é sensacional, né? Por isso que eu estou falando que é didático, né? Isso. E sem falar também que do ponto de vista pythonico, vamos dizer assim, né? Tá muito mais explícito, né? Então, eu achei... Isso que você está falando... Oi, desculpa, Stalin, desculpa. E aí você vê, é bem diferente daqueles algoritmos que eu mostrei lá da pesquisa operacional, né? Que você vê ali, eu usei biblioteca pura praticamente, né? E é um outro viés, né? Então ali para... Bom, você lembra muito bem, 2 anos atrás, quando eu falava lá no Hall, minha birra com biblioteca. Sim. É isso que eu estou falando. Eu não tenho nenhum problema com Python. Nenhum. Mas, usar a biblioteca... Hoje eu posso. Agora, daqui em diante eu vou me sentir mais confortável para usar uma biblioteca, mas eu sei o que está acontecendo. É diferente. Eu sei por que configurar hiperparâmetros x, y, z. É o que eu brinco com meus colegas lá na USP. Cara, rede neural está em muito lugar na literatura e diz que é uma chave, é uma black box, né? Inclusive, tem até umas discussões éticas quanto ao seu uso, porque você não sabe os porquês. Ela te dá alguns resultados, mas você não dá... E é fácil de entender por que ela é uma black box. Porque a partir do momento que você tem um conjunto de entradas, você pega uma rede assim, ó, em que aqui tem um conjunto de entrada, cálculo matricial na veia. Você joga um conjunto de funções de ativação. A inicialização é aleatória. Esses valores viram outros valores, que vão virando outros, chega num resultado. Aí você vai perguntar, por quê? Não sei. Você não tem como explicar. É diferente de um caminhos, por exemplo, que a gente tem uma explicação lógica para o caminhos. Cara, eu separei teus grupos assim porque a distância euclidiana entre os pontos é muito mais fácil. Tem uma interpretação. Rede neural não tem como interpretar. Aí o que eu brigo com meus colegas lá, cara, o que eu estou tentando fazer é transformar essa black box numa gray box, assim, tornar ela meio cinza, sabe? Um grau, diminuir essa opacidade dela, assim. É uma tentativa de entender. Vai continuar sendo uma black box. Mas, se conseguir interpretar um pouquinho do que está ali, foi esse o desafio lançado. Não, tem uma outra coisa aí que eu vejo, né? E não só de uma percepção própria, mas também quando a gente vê lá nos grupos de cientista de dados, o pessoal com um problema e não consegue detectar onde está o problema, né? Dando um pouquinho de spoiler aqui, sem querer
dar spoiler, até porque é só para o mês que vem, né? Mas quando eu escrevi também o algoritmo genético, eu fui por essa linha, tá? Eu procurei praticamente não usar a biblioteca e escrever ela no Python puro, entre aspas, né? Eu usei pouca coisa de biblioteca. Só que assim, eu não tinha experiência que você tem com programação, né? Então eu sofri demais, né? Mas às vezes eu vejo o pessoal em fóruns ou mesmo em grupos de ciência de dados e dizendo, olha, pô, eu tô rodando um modelo aqui, tá gerando um problema, eu não consigo localizar o problema. Grande parte disso é porque tem tanta biblioteca lá, né? E ele, assim, a pessoa sequer consegue navegar na documentação da biblioteca. E é muito mais difícil depois, se você tem um problema específico no seu código, a percepção que eu tenho é muito mais difícil você tentar achar entrando na documentação da biblioteca do que debugando ele, né? Sim, sim. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ah, eu fico com muito medo, assim, muito receio daquele negócio de, não, faz aí muda o parâmetro, vê o que dá. Muda aí, vê o que dá. Não, é lógico que vocês são mais especialistas nisso do que eu, mas, por exemplo, tem aqueles conceitos lá do Big O, né? O que é... Será que o que eu escrevi é mais performático do que o que foi feito via biblioteca? Então, assim, é lógico que tem algumas coisas que pode... Como se diz? Eu estou falando tudo experiência própria, percepção, e aí vocês também coloquem se vocês não concordarem, mas o que eu penso é o seguinte, imagina que você escreveu toda uma rede neural e escreveu ela com Python puro ou qualquer outra linguagem sem usar a biblioteca. Você rodou, sei lá, o negócio leva 15 minutos. Se você rodar a mesma base de dados, as mesmas condições, né, com uma biblioteca, ela roda 7 minutos. Então, então, às vezes tem esse tipo de preocupação, né? Porque, em tese, né, os caras que escrevem as bibliotecas, né, em tese, ela já está muito mais performática, né, do que você tentar um outro caminho. Então, acho que tem que ponderar as coisas, né? Concordo plenamente. A questão aqui o intuito aqui é simplesmente didático. Uhum. Se funcionar, eu já estou bem feliz. Exato. Aí a coisa foi começando a andar, eu disse, cara, eu vou enfiar isso aqui na minha dissertação, submeter a teste em pares e ver o que dá. Eu estou querendo validar um conceito. Não, lógico, e assim, até em nível de mestrado, doutorado, pesquisa mesmo. Esse é o intuito desse esforço todo aqui. Exato, eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo. Eu, quando eu comecei, foi o que eu te falei, eu tive uma certa curiosidade de destrinchar as funções ReLU, Sigmoid e tal, e aí eu fiz isso por curiosidade, né? Mas provavelmente se eu tivesse numa pesquisa, ou se tivesse num programa de mestrado ou doutorado, eu seguiria essa mesma linha que você seguiu de escrever tudo destrinchar mesmo o modelo. Porque nós fizemos no ROL, né, cara? Uhum. Tudo que nós fizemos no ROL foi desse jeito, foi destrinchando. Sim. Ô Caio e Juscelino, eu acho que tudo depende, mas depende muito da finalidade, né? O que eu acho que está cada vez mais claro é que para fazer isso realmente na unha, da forma que a gente gosta de fazer, da forma que o Caio está demonstrando aí, você tem que ter um propósito muito claro, porque para você desviar e querer usar a biblioteca para ter o resultado e pronto, a chance é muito grande, igual quando você está numa solução com um problema comercial, né? Você tem que responder aquilo que o Caio até já exemplificou na apresentação passada, daí ele falou, na empresa é uma coisa, né? Quando você me pergunta, você quer a resposta ou você quer que eu te mostre o porquê da resposta? Exatamente. Porque se você quiser que eu mostre o porquê da resposta, vai mais dias, semanas aí, algumas situações mesmo. E até eu não diria nem que é só uma questão de por ser mestrado ou por ser um trabalho dentro da academia, porque mesmo dentro da academia, a gente vê muito o trabalho, né? Dificilmente o trabalho, o objetivo dele é mostrar
o porquê do funcionamento, do detalhe daquele tipo de algoritmo, né? Então, é comum a gente encontrar mesmo na academia trabalhos que vão usar a biblioteca. Eu acho que mesmo na academia é difícil você pegar e encontrar um trabalho do uso. O Caio mesmo demonstrou, né, nas referências aí, e eu também acabei buscando algumas referências de trabalhos que você tem em bibliotecas, inclusive o nome das bibliotecas, o código, quando disponível, utilizando as bibliotecas. Não que isso tenha algum problema, é só eu diria que não dá para associar esse trabalho, não dá para associar esse trabalho que o Caio está tendo, de ele só tá tendo esse trabalho todo, só tá fazendo porque é da academia. Eu acho que tem muito um propósito maior, né? É o propósito não é do da Caio. academia, não. A gente já faz isso desde o hall. A gente já faz isso desde o hall. Esse meu discurso é antigo, eu só estou tendo a audácia de levar para lá. Agora, também tem um outro aspecto, né? Para você fazer dessa forma, o seu domínio técnico sobre o conceito tem que ser maior também, né? Foi esse o desafio, isso. Eu estava falando para os meninos na semana passada, no ano passado, eu peguei, você citou muito bem agora há pouco, você vê lá em grupos e tal, tem material pra caramba, velho. Eu, particularmente, quando eu me boto na cabeça de aprender alguma coisa, eu não gosto nem de entrar muito em grupo, porque senão, fulano, isso aqui é melhor, isso aqui é eu vejo isso me incomoda, cara. Aí você vai para o Google, não sei para onde, tem trocentos mil, porque esse é o melhor livro, esse é o melhor curso. Você não leu 10 páginas desse? Me dá todos os livros que você tem. Cara, você leu quantos? Você fez quantos? Isso eu ouço isso direto. Ultimamente, eu tô ficando velho, eu fico mais quieto. Eu fico calado quando eu ouço essa discussão. Eu baixo a cabeça até. O que eu fiz aqui? Eu falei para os meninos. Eu peguei 3 livros, esses 3 livros aqui, ó. Estou secando eles de ponta a ponta. Boa parte dessas implementações saíram desses 3 livros. Eu peguei um monte. Legal. Aí fui, li, mexi, cheguei nesses aqui. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Desse carinha aqui. Ó, do cálculo à inteligência artificial. Então, ele foca muito mais na matemática do que em outra coisa. Então, esse tem sido, então eu vou ler isso aqui, aí vou ver as referências, vou não sei para onde, aí começa a implementar. Aí, é assim, eu estou há 6 meses trabalhando nisso aqui. Sensacional. O Caio, é o Francisco. O Caio, faz me lembrar o que Jocelino falou na palestra passada sobre análise de sensibilidade. Rapaz, eu gostava muito quando vinha mais integrais para eu resolver. Aí cheguei à conclusão que a gente tem que passar disso, né? Às vezes a gente não tem que abrir todas as caixas, algumas são pretas. Tem que ser igual engenheiro, né? Pegar as ferramentas e utilizar, saber que as ferramentas são boas. E ferramentas no nosso trabalho aqui são as bibliotecas, né? Então, por exemplo, quando eu uso o MATLAB e eu quero fazer análise de sensibilidade sobre um modelo, algo parecido, o que eu faço? Eu não estou preocupado em resolver integrais, não, nem derivadas. Isso a própria ferramenta já faz, entendeu? Mas eu quero saber várias situações, fazer várias análises de sensibilidade e ver o que é, do ponto de vista da otimização, o que é melhor. Então, às vezes, a gente... O que eu quero deixar aqui, pessoal, é que às vezes a gente precisa, para avançar, não precisa ser muito raiz, não. Já existe a biblioteca, para que reinventar a roda, né? Isso, então, né? Mas agora, quando a gente quer realmente, no caso se aprofundar, por causa de um mestrado, fazer uma dissertação ou uma tese, aí eu entendo. Mas, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da aplicação, a gente precisa, sim, da biblioteca. Eu acho que é não tem nada contra elas, não. E tem uma outra coisa que é bacana no Python em si, né? Eu não conheço outras linguagens, não domino, mas o Python ele tem muito disso. Você consegue reescrever as bibliotecas. Então, assim, ou parte delas, né? Então, quando você está desenvolvendo uma solução, a partir do momento que você traz uma biblioteca, você traz todo o poder que aquela biblioteca tem. Mas se tiver algum ponto nela que você queira que o comportamento seja diferente, é bastante simples em Python de você reescrever apenas aquele ponto para funcionar na sua solução. Então, também tem isso, é questão de domínio, de conhecer a linguagem e tudo, e você está absolutamente certo, né? Acho que a questão é essa mesmo.
Eu já vi aí que o Caio tem um link para mostrar para gente. Esse link é bem bacana, eu já conheço. Já conhece esse link? Já conheço, ele é bem bacana. Só para a gente fechar esse assunto. A rede neural está implementada nisso aqui, gente, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é a parte inteira da rede neural. Neural Network e os métodos. Meia dúzia de linha. Beleza, tudo bem. As funções de custo estão aqui. Mas olha, o Juscelino implementou as funções de custo. Olha, linear. 2 linhas. Sigmoide. Com derivada. 5 linhas. Agora tá fácil, mas vai chegar aqui fica embaçado. Mas tudo bem. É simples, relativamente simples. Agora, né? Mas eu testei um monte de coisa. Tive que fazer aqui as funções, olhar lá naquele outro de função de ativação. O link que o Juscelino já deu uma olhada aí é o seguinte. Uma vez, Juscelino, como você falou da história de debugar. Eu deparei com esse link, o cara pegou e fez uma rede neural. Na verdade, ele estava falando sobre backpropagation. E aí ele está aqui colocando uma rede neural na mão. Está aqui uma entrada, 2 entradas, desculpa. Uma rede oculta, com os respectivos pesos, e a saída. Zero 30, 15, 20, 25, 30. Mesma coisa. Aí aqui eu estou colocando. Pois não? Eu ia falar que, quando eu fiz o negócio do método AHP, né, que naquela apresentação você não participou, né? Eu adotei uma coisa semelhante. Eu fui num link, no caso ali no Wikipedia, e tinha um modelo que os caras fizeram lá. Eu peguei exatamente os dados e joguei no meu código e rodei. Para testar. Foi isso aí. Então tá aqui, só que agora já estamos usando a nossa rede, né? Rede neural é um problema de classificação, então função de custo MSE, learning rate 0,5, não inventei, peguei do cara. Em algum lugar ele fala aqui da learning rate 0,5. Bom, acredita em mim, ele colocou aqui em algum lugar a porra da learning rate dele 0,5. Tenho certeza. Learning rate 0,5. É um problema simples de tudo. Está aqui uma função. É a sigmoide, é a mesma dele. E depois mostra aqui, ó. Ele só vai uma vez. Ó, qual o número de epochs? Só uma. É 0 aqui, lá no código eu somo mais 1, tá? Que é a mesma coisa que ele faz. Ele calculou só uma vez, né? Ele não ficou repetindo isso 1 milhão de vezes. Repetiu só uma vez. E aqui ele me retorna os pesos e bias. São a perda, né? O MSE. Aí eu conferi lá com os dados do cara. Tá aqui no finalzinho. Não, P0,190199, não sei o quê. 0199, 02497, 02497 e assim sucessivamente. Então, foi um exemplo para testar a implementação. Aqui é um outro. Aí eu até brinquei com os caras da última vez. Aí aqui peguei um dataset besta de medidas para fazer uma regressão linear. O min-max, né, para poder normalizar os dados. Isso é normal. Aí aqui as brincadeiras com Python, né? Plota os dados, dado o peso, altura, aquela coisa clássica. Acho que eu já falei disso aqui na semana passada. Problema de regressão linear. Então, a função, o resultado disso é uma reta. Então, qual é a reta que separa esses e projeta isso aqui da melhor forma? Aí tá aqui, ó. Vamos usar rede? Vamos. Rede, qual a função de custo? Erro médio quadrado. Mean square erro. Learning rate, 10 a menos 2. Só tem uma camada, é um problema simples de tudo. Basta um perceptron, basta uma camadinha.
Aí 5.000 epochs, nem precisa de tudo isso, a cada 500 exibe, aí depois mostra para mim os pesos e bias. E põe a figurinha lá só para com predict, né? Neural Network Predict de X. Aí o método FIT, né, que é o que eu efetivamente efetua o aprendizado da rede, e o predict é para me traz um resultado que eu mandei ele plotar aqui. Aí aqui, ó, entre o primeiro e o número 5.000 epoch, o learning rate alto pra caramba. Você vê que entre o primeiro e o 500, né? Entre o primeiro e 500, desculpa, que é o meu verbose. O learning rate, a função de custo alta. Depois, com 500 iterações, 500 epochs, ele cai bastante. Depois vai caindo, caindo. Você vê que aqui já não muda mais nada, né? Então, eu não precisava de 5.000 epochs, bastava 2.000. Exato. Tem algumas ferramentas nas bibliotecas que você pode configurar isso, inclusive, né? A partir do momento que a taxa de aprendizado ela estabiliza, você para por ali, né? Ou seja, você colocou 5.000 épocas, né? Se na 3.000 ela já estabilizou, ela já para, nem segue adiante. Isso é uma das funções de otimização. Essa especificamente que você está falando chama early stop. Isso mesmo, isso mesmo. A early stop está implementada aqui no meu lado esquerdo. A gente um dia vai falar sobre ela. O lado direito é só o básico da rede. O lado esquerdo aqui tem uma série de coisas que eu estou implementando também, Celino. Você está falando, inicialização de pesos, está tudo aleatório, mas tem um jeito melhor, que é o Javier Glorotti normal, o Javier Glorotti, né? Que é uma técnica de otimização. Ou que você está falando, tem as técnicas de regularização e uma delas é o early stop, está aqui, ó. Isso mesmo. Early stop. Faz com que eu pare a partir... Aí tem muito usado no Keras. Isso foi o que eu descobri. Então, você define lá alguns hiperparâmetros para dizer, cara, chegou, não caiu muito, para. É o early stop. Mas a gente chega lá. Mas é isso aí que você está falando. Muito bem observado. Então, aqui, cara, tem uma série de exemplos. Aí eu achei um negócio que eu achei legal pra caramba. Acho que eu já falei para vocês. Do Python, que ele tem gera um conjunto de dados. Aí eu fiquei louco com esse negócio aqui. Já viu isso aqui, velho? Make square. Aí ele gera dados com uma função quadrática. Aí você diz para ele, ó, gera 100 exemplos entre o número tal e o número tal e gera um ruído. Aí qual foi a brincadeira? Gerar entradas e saídas nesse formato. E aí qual a configuração da rede que eu preciso para decodificar? Então aqui desenhava. Aí eu, legal, isso aqui não é, eu não consigo resolver esse problema com uma reta, concorda? Então não é um problema de linear. Então vamos lá para a rede. Aí aqui, ó, faz a rede. Aí aqui são comentários, são devaneios, assim, cara, qual tipo de problema? Qual neurônio põe? E aí vai. Então, 10, a função de ativação, tangente hiperbólica. E aí, brinca, ó. Aí treina a rede. Botei coisa pra caramba, sei lá, 15.000 epochs, nem precisa de tudo isso. Ó, aprendizado decaindo e ele gerou isso aqui. Tudo com aquela rede. Aí, Cubic, Make Cubic. Isso aqui é do Python. Isso aqui é a biblioteca do Python. Aí, eu não ia implementar isso aqui. Aí eu peguei lá do Python. Então, ele gera aqui, certamente, E por aí vai. Tem uma série, tem um monte de logaritmo. E aí o desafio aqui, a brincadeira aqui, era achar a configuração da rede. Quantas camadas, quantos neurônios, quanto isso, quanto aquilo. Ó. Aqui são todos problemas de regressão, né? Todos são problemas de regressão. Preciso decodificar essa rede. Putz, isso aqui tá horrível. Aliás. Vou fazer uma exponencial. Aqui já melhorou. Aqui são problemas de classificação binária. O clássico, AND e OR. Qualquer coisa que você lê sobre rede neural, pede para você separar um AND e o OR. Tá bom. Aí coloquei aqui, ó. A rede fez isso. Separou bonitinho. Com a acurácia. Aqui já é diferente. A minha função de perda não é mais um número. É medido o quanto que eu acertei e errei. Ó. Aí aqui também eu usei algo do Python para fazer a predição.
Acertei 100%. Consegui separar meu problema em 100%. Uma reta separa meu problema. Então, eu usei... Na segunda eu usei uma sigmoide ainda, mas se bobear uma linear funcionava. Isso é a graça, cara. Não rolou. Acertei só 75%. E aí vai. Tem outras mais interessantes aqui. Ele gera clusters. Gera um conjunto de clusters. Make blobs, é esse aqui. Gera 2 clusters. Aí qual é a reta que separa isso aqui? Tá fácil, né? Isso aqui tá fácil. Tem outras, aí começa a complicar. Esse aqui complica mais. Aí tá aqui como ele resolveu. E esse aqui, ele acho que faz círculos concêntricos. Como que eu configuro a rede para resolver esse problema? Tá aqui. Relu, sigmoide, número de neurônios dentro de cada camada, quantidade de epochs, e aí vai. E esse aqui, das luas. Ó, a quantidade de tentativa e erro aqui. Mas você vai mais... Não vai tão cego. Aí ele gerou... Quer dizer, uma reta não separa não resolve esse problema. Então, Relu separou. Com 95%. Tá bom pra caramba. Mas aí é o tal do overfit. Tem que ter cuidado. E assim vai. Olha esse aqui. Ele faz aqui um espiral. Essa biblioteca, essa aqui. Cadê você? Aqui, ó, datasets. sklearn datasets. Então, o íris clássico, né, lá das flores. E aí, blob, círculos, lua, não sei o que. Aqui são... E alguns aí que eu fui utilizando. Espiral, quadrado, cúbico. Então, são essas as brincadeiras aqui. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui da gente dar uma olhada, putz, o tempo voa, que me ocorreu, era o tal da backpropagation, como alguém falou, acho que foi o Hermes, um dia comentou que gostou do negócio que eu tinha comentado por alto, da ideia de usar, da analogia da rede neural, não como neurônio, mas como um conjunto de circuitos. E aí, isso aqui é o princípio da backpropagation, né? Então, quando se faz analogia lá com o neurônio, o que eu disse que eu preferia pensar que é em circuitos. Cadê o desenho clássico do neurônio? Aqui eu estava até já preparando alguns slides, né? Mas, como eu disse, mal comecei. Nem sei, cadê? Isso aqui tá jogado, cara. Tá aqui a história do neurônio, né? Eu prefiro pensar em circuitos, só que não circuitos lógicos, mas circuitos, ao invés das portas lógicas, eu tenho várias entradas e as funções, a tal das funções de ativação, pode ser qualquer operador. Uma soma, multiplica. E aí também achei um artigo e eu implementei esse artigo aqui. Está aqui numa das referências. Backpropagation intuição. O cara fala a mesma coisa. Regra da cadeia, ó. Aí eu uso um neurônio sigmoide. Esse aqui não é uma rede neural, isso aqui? É exatamente uma rede neural. Pesos, bias, só que várias funções. Aí você vai quebrando. Deriva, usa a regra da cadeia para derivar. Foi isso que eu fiz aqui. Figurinha, um monte de coisa eu peguei do cara. Texto, eu achei muito didático. Aí fui comentando aqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma porta que multiplica dois números. Beleza, uma função besta. Entra A e B, multiplica. Acabou. Essa é uma função. Então, a ideia é o tal do circuito neural, né? Como eu faço para aumentar o valor das minhas entradas e aumentar suavemente, isso é importante, o valor da minha saída. Eu sei qual é a saída. Então, esse suavemente nos remete, né? Aí aqui são as formas. Uma, força bruta. Aleatoriamente. Eu defino a melhor saída como uma multiplicação, melhor, pior, chuto um monte de número
e durante 100 vezes, olha a analogia com as epoques, e guarda de melhor resultado. Rodei, deu qual o melhor resultado? Menos tanto, menos não sei quanto. Tá bom. É força bruta, né? Como diz o Richieri, é cavalo, né, Juscelino? É o método cavalo. É isso aí, cara. Tem outro, que já vai chegando mais próximo do gradiente. Esse conceito de gradiente não existia lá no Perceptron. Isso foi depois. Isso aqui já nos anos 70. Perceptron dos anos 50. Então, você coloca, vai fazendo busca aleatória local. Você vai dando passos menores. O que é esse passo? Learning rate. Eu vi uma analogia bacana. Aí você vai medindo quando você erra, né? Então, pega aqui. Melhor saída é essa. Pega um passo, você define um valorzinho para esse passo, 0,01. Você vai dando passos pequenininhos em busca. Isso é derivada, gente. Isso é derivada. Lá no slide, eu até li um negócio sobre a tal da analogia do... Isso é ok, mas tem um dos problemas eu não estou medindo o erro para cada chute que eu vou dando. Aí tem um tal do problema dos mínimos locais. Já ouviram falar disso em rede neural? Porque a gente está sempre... Isso aqui é uma função de erro. Vai me dar uma loucura dessa. Então, eu estou sempre procurando o meu mínimo. Não é isso que é derivada? Igual a zero? Pois não, Marcelo? Exatamente. Eu ouvi falar os mínimos e os máximos. Os máximos é o que você procura. Os mínimos você quer evitar, né? Não necessariamente. Se eu tiver fazendo a derivada, que é o caso da backpropagation. O que é backpropagation? É a busca do ponto ótimo da minha rede. É o melhor local, né? E aí, mas como é que você mede? Você usa a função de custo. Se é custo, você quer sempre, né, minimizar. Nesse caso, Nesse caso é minimizar. Em relação ao quê? Tem uma deriva, alguma coisa, uma função em relação a alguém. Então, você quer minimizar uma função de custo, que são aquelas que eu mostrei, por isso que elas têm que ser deriváveis, e a Perceptron não era, que era uma função step, em relação aos pesos e bias, que são teus parâmetros que a rede vai brincando, que ela vai... É isso que a rede vai aprendendo, é melhorar isso. Ao tal dos mínimos locais, que é o caso aqui, dessa interpretação, meu camarada, são esses aqui, ó. Mínimo local não é o mínimo ótimo, o mínimo ótimo é esse. Então, esse é um outro perigo, é um dos dilemas das redes neurais. Eu li alguém falando, achei muito bacana, que ele faz uma analogia nessa apresentação que estou fazendo para um dia, quem sabe, fazer um curso, sei lá, falar para alguém, do alpinista cego. Alguém já ouviu falar disso? Dessa analogia? Já ouvi. Já ouviu falar? O cara cego, ele vai dando um passinho de cada vez, né? Esse passo tem que ser muito pequeno ou muito grande? Depende. Passo muito pequeno, corre risco de você nunca chegar no melhor. Passo muito grande, corre risco de você cair da montanha. E como ele é cego, ele não sabe se esse mínimo aqui é o melhor dos mínimos. Esse é o melhor ponto de... Então, eu achei essa analogia muito legal. O tal da analogia do alpinista cego, né? Que é exatamente isso aqui. Tem métodos, aqueles métodos de otimização, Juscelino, que está aqui do lado esquerdo, que procura dar Early Stop é uma forma. Tem um outro chamado Early Decay, Learning Rate Decay. Exato. E a rede, você seta o passo, que é essa brincadeira aqui, ó, da backpropagation, desculpa, que é esse passo que eu dei 0,01, que é um hiperparâmetro de qualquer rede neural. Qual é o learning rate que você dá? Maior ou menor? Então, uma técnica de otimização é esse tal desse learning rate decay, em que você consegue medir, você começa com um learning rate relativamente alto e você consegue ir diminuindo o learning rate para dar passos menores à medida que você percebe que está chegando no melhor ponto, você não passar. Então, é outra técnica de otimização de redes neurais. Mas aqui ainda, nesse momento, já estou implementando isso também. Tá no que eu chamo porque tem aquele desafio, né, de você também se afastar, né? Isso. Você não só errar de ir para um mínimo local inicialmente, né? Então, nesse gráfico aqui, que você está mostrando, ou mesmo lá no alpinista, né? Então, por exemplo, se você errou o primeiro ponto, você está lá no lado oposto ao ótimo global. Eu achei uns GIFs aqui, ó. Achei uns GIFs aqui, Celino. Isso. Isso aqui são funções. Deixa eu ampliar.
Ó, uma função x ao quadrado, 5 seno de x. O que você quer dizer essa função? Nada, bullshit. Mas é só para exemplificar. Então, eu tenho uma learning rate aqui com tamanho... Learning rate com, ó, essa daqui, ó, learning rate é bem pequenininho. Ó, cresceu, aí depois vai diminuindo. Opa! É o tal do learning rate de quê? É só para ilustrar. Eu achei isso aqui na internet e copiei, achei legal. Então, esse problema aí é bem parecido com os problemas de otimização e metaheurística mesmo. Isso. Né? Aqui, ó, esse aqui é legal. Eu tenho um learning rate de 0,5 e um outro com uma learning rate bem menor, 50 vezes menor. Ó como ela vem. E olha a outra, vai dando uns passos gigantescos. Aí é o que o Juscelino falou. Qual é o risco de passar? E passa mesmo. Ó. Talvez ele demore, ele precise de mais interações para chegar no resultado. Exato. Ou pule fora. Então, esse é um dilema das redes neurais também. Nesse caso aqui, está fixo que ele terá 99 epochs. Então, depois de 99, a gente separa, meu camarada. Vamos ver. Ó, esse aqui já está quieto já. Quer dizer, com menos epochs, ele chegou num ponto ótimo. Enfim, eu fico fuçando, aí acho esse treco aqui e ponho, de uma hora eu vou usar isso para alguma coisa. Tá aqui. Caio. Claro, diga lá. Isso aí em algoritmo numérico a gente chama de quando você dá o passo variável, né? Eu entendo assim, por exemplo, uma montanha. Dependendo do teu valor inicial, a tua semente, você pode cair num negativo, numa parte negativa. Aí você vai ter que voltar de novo. Então, esses passos aí é conforme você vai andando no teu algoritmo. Então, em análise numérica, isso é muito utilizado também, que a gente chama de passos variáveis. Ou seja, o valor semente, como eu falei da vez passada, e também esse passo variável, quando você quer resolver, por exemplo, uma equação diferencial numericamente, como o Roger conta, se você quiser implementar mais, usar mais um processo sofisticado, com certeza você precisa de um passo variável. Às vezes você tem que aumentar mais um pouquinho, como você mostrou aí no desenho, às vezes tem que diminuir. E aí o gradiente é muito bom para isso aí, entendeu? O problema do gradiente é que ele consome muito recurso de computador, né? Esse é o grande problema do gradiente. Mais ou menos. Vamos lá, a gente vai chegar já lá. Aí tem aqui uma outra estratégia, era a tal da busca local. Você chuta um número, só que você dá um passinho menor. E guarda aquele que for melhor. Estou falando. Qual é o melhor? É a mesma coisa que estou fazendo aqui. 100 vezes. Chuta, só que dando passos menores. Aqui é um aleatório entre 0 e 1. É isso que isso aqui está fazendo. Só que ele pondera com um passinho. Ele não vai na doida. Ele não vai só na força bruta. Então, aí, cada vez que eu rodar, vai dar um valor diferente, porque é números aleatórios. Aí a coisa começa a ficar mais legal. Esse aqui é pesado, que é o tal do gradiente numérico. Que, no final das contas, é a derivada, é o conceito de derivada, lá com limite. Ó. O que é o conceito de derivada? Né? O limite de uma função mais um pedacinho, menos aquela função, tal. É isso. A quantidade de saída, até achei outro GIF aqui, ó, tá vendo? Ele vai indo. Aqui é a derivada, as derivadas em cada um dos pontos. Então, a derivada, a interpretação de derivada aqui do Newton, né, que é a força, o fluxo, é maior ou menor, chegou num ponto zero, num platô, derivada zero, e vai embora. Então, a ideia é essa, essa força. Só que aqui, que eu percebi na literatura, chama de gradiente numérico. Manda, Marcelo. É porque quando ele está se aproximando do ponto entre a inversão, né? E ele vai zerar na derivada, ele é um ponto que ele está chegando no ponto ótimo, que ele pode estar em dúvida, não é isso? Quando ele está chegando do zero na derivada. Então ele está pensando, já começa a se preparar que nesse ponto ele pode estar chegando no ponto ótimo. Não é isso? Exatamente. A dor de cabeça que nós falamos agora há pouco é saber, porque você percebe aqui, ó, que ele tem alguns pontos ótimos, né? A interpretação matemática, ó, desceu, zero. Chegou aqui no platô. Só que, beleza, continua. Aqui vai chegar em zero de novo. Qual que é o zero bom? É esse? É esse? É esse? Ou é aquele lá de cima? Essa é a questão.
Exato, porque quando ele chega no ponto ótimo, entrasse no primeiro ali, ele chegou num candidato, né? Exatamente, é local, né? Você vê que tem vários pontos que a gente chama, matematicamente, a gente chama de ponto crítico quando a derivada é zero, no topo, né? O Marcelo então falou agora há pouco, tá certinho. Isso, perfeito. Então a gente vai ter vários pontos locais e às vezes pode ter um ponto global, que é o ótimo, como a gente está falando, entendeu? Pois é. Mas isso aí é a parte principal de qualquer processo de otimização. E como o Marcelo está coberto de razão quando falou dos pontos locais. Então, como que a gente mede qual que é o melhor dos melhores? A tal da função de... Quando a gente mede a tal da função de custo. É isso que eu sei qual é o melhor. Exato. Só que nessa implementação que eu estou fazendo, a gente coloca as epochs. Então, 15 mil epochs, eu vou medindo. Você percebe que chega um momento, nos exemplos passados, que ele não está aprendendo mais nada, porque ele já chegou no ótimo, só que eu não fiz nada para ele parar ainda. Isso talvez, Caio, talvez o maior desafio de uma rede neural é essa parte aí. Sem dúvida. A backpropagation é o maior desafio. Porque apesar de Francisco, disso ser um processo que a gente já conhece, né? Um processo de otimização, se a gente pegar, quando a gente for falar de algoritmo genético, ou qualquer meta heurística também que você vai falar, isso aqui se resolve de uma outra forma, né? E também tem essa questão computacional, tem um monte de coisa envolvida, né? Mas dentro de uma rede neural, né, dentro do processo de qualquer que seja o algoritmo, né? Seja o Caio colocou vários exemplos aí, né? Seja classificação, seja aprendizagem por reforço, pouco importa. Quando chega nessa parte, ele fica meio que crítico, né? Porque contrário a um processo meteorístico, né? Aí ele tem uma certa limitação, né? Então, se ele se afastar demais, a gente está olhando um exemplo, um gifzinho pequenininho, né? Mas você pega uma rede neural de mercado, a topologia, né? A topologia é um negócio absurdo. Não dá nem para imaginar, né? Então, se ele se afastar demais, ele não vai ter eficiência, né? Não vai, como se diz? Você pode até ter que descartar, né? Porque o modelo em si pode não funcionar. E aí, pessoal, a gente está vendo só duas variáveis. Na prática, são milhares de variáveis. A implementação aqui, que é a terceira abordagem do gradiente numérico, eu estou adicionando o conceito de derivada lá, limite. Põe um pouquinho a mais da função. Qual é a minha função? A função que multiplica lá duas coisas, colocando um pontinho a mais. Então, é outra abordagem. Esse tem um custo operacional, um custo computacional relativamente grande. E o último que é utilizado é o tal do gradiente analítico. Gradiente analítico é você usar derivada mesmo. Então, a derivada a derivada, e nesse caso, a derivada regra da cadeia. Você usa muito regra da cadeia, porque as funções ficam mais complexas. Caio, do ponto de vista da análise numérica, quando você usa derivada, consome muito recursos. Aí, o que é feito para eliminar um pouco esse recurso? A gente usa a derivada numérica, entendeu? Ou seja, quando você tira a parte do limite, a derivada torna-se derivada numérica. E aí você dá conforme o teu uso computacional, esse passo que você dá, que é o ΔH, ΔX ou ΔH, aí conforme o uso da capacidade do computador, entendeu? Então, quando a gente está querendo resolver numericamente, a gente não usa propriamente dito a definição de derivada, mas sim a parte da derivada numérica, excluindo a parte do limite. Isso é muito utilizado em análise numérica. E é isso que está aqui na nossa implementação. Cadê? Por isso que para cada função de custo, eu tenho a sua derivada. Qual é a derivada y igual a x? A derivada é x. Não, se derivado, né? É o próprio número. 1. Derivada y igual a x, derivada de x em relação a x é 1. Sigmoide, está aqui a derivada dela. Se derivada é a sigmoide, y1 menos a tal da sigmoide. Então, por isso que nas funções de custo, que é ela que nós derivamos, função de ativação, desculpa, tem todas as suas derivadas. Caio, esse caso aí é muito simples, né? São funções bem simples.
Mas elas são simples. A gente pode resolver a derivada analiticamente, sem problema nenhum. Mas tem funções aí que Não, mas por incrível que pareça, para as redes neurais, as funções são essas aqui. Pode olhar lá no Keras, no TensorFlow, que eles usam são essas aqui. Reluta, hiperbólica, são funções simples. Tá aqui todas elas. Eu acho que é só usar derivada analiticamente, sem problema. Porque a gente já sabe como calcular, né? Não tem problema. Aqui, olha, são simples. Porque o que eu preciso, na verdade, qual é o objetivo dessas funções de ativação? 2, basicamente, delimitar o meu escopo de saída. A função linear, ela vai de menos infinito a mais infinito. Pô, se eu tenho um problema de regressão, é ela. Se eu tenho uma sigmoide, 0 e 1, classificação binária. Relu, entendeu? E assim vai. Além disso, que aí eu tenho uma interpretação para o meu resultado. E além disso, são funções simples e deriváveis. É para isso que eles servem. Legal. E elas são essas. Tem mais, tá? Lá no local onde eu achei as referências. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. No caso, no teu projeto que você está fazendo aí, sua defesa do mestrado, o caso de você fazer várias seleções de funções para saber qual é a ótima, para aquele teu problema, né? Não é de que tu está querendo apresentar, não é para uma questão específica de um projeto ou uma situação específica que você quer aplicar a rede neural. Então, a rede neural você quer aplicar ou ela mesma, a biblioteca que você está usando, ela mesma vai escolher a função, sem a gente ter que manipular isso. Não, vamos lá. Explica para mim, por favor. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Assim, a ideia... São várias funções para cada situação, né? Isso, exatamente. Aí, no caso, você fez um projeto ali que ele manipula várias funções ao mesmo tempo para ver qual é a ótima, para ter a resposta, é isso? Isso. Vamos lá. A proposta dessa implementação aqui é resolver a implementação... Sua primeira pergunta. Não, essa implementação que você está vendo não é feita somente para resolver o meu problema. O meu problema da minha dissertação é um problema de classificação binária. Se eu tivesse preocupado só com isso, eu não estaria fazendo implementação de função linear e coisas do tipo, que são problema de regressão. Meu problema para o meu mestrado é um problema de classificação binária, mas a implementação dessa rede está sendo o mais abrangente possível. Aí certo? E o que varia são o uso, dentre outras coisas, o uso dessas funções. Então, por exemplo, quando aqui, deixa eu ver, esse aqui é MVP. Quando eu tenho aqui um problema, aliás, eu posso até te mostrar o meu problema. Meu problema é o último exemplo aqui, o problema lá do mestrado. Meu problema é para saber se uma determinada região vai ter deslizamento ou não. Então, eu utilizo aqui umas variáveis, isso aqui é um dataset real, que eu consegui com uma colega lá do Sul. São dados lá de umas regiões, 100 regiões lá de Porto Alegre. Então, isso aqui são características da região, geomorfológicas. A declividade, um indicador de elevação do solo, o uso do solo, se é para usar para agricultura, se está sendo queimada, se é plantado. Cada código desse aqui significa um negócio. Litologia, aqui é um índice de umidade do solo, acho que é isso aqui, esse wetness. Um grau de curvatura, se o solo é côncavo ou convexo, etc, etc. E aqui essa classe é o que eu quero prever. Então, nessas regiões aqui, não tem deslizamento, nunca tiveram deslizamento. E com essas condições, tiveram deslizamento. Então, com isso aqui é uma área grande, colocaram assim, sensores e pegaram 100 pontos dessa região e dados históricos levantaram. Então, com isso aqui, você constrói o que os geólogos chamam de mapa de suscetibilidade. Então, dado essas condições, aí a ideia é que a minha rede neural diga o quão suscetível, com base nesse aprendizado, uma determinada área é a sofrer um deslizamento de terra. O fator, uma trilha, que geralmente é chuva e umidade. Umidade, não umidade do ar, mas umidade do solo. Então, aqui é isso que a rede está fazendo. Então, essa minha implementação,
eu peguei esses dados da minha colega, que não são os que eu vou usar, os meus são aqui do litoral de São Paulo, e aí eu comecei aqui minha rede. Ó. A rede é um problema de classificação binária, então minha função de custo, segundo isso aqui, ó, esse é resuminho, é a função cross entropy para classificação binária. Se eu tivesse resolver essa implementação fosse só para o meu problema, a gente não teria se dado o trabalho de implementar as outras funções de custo, para regressão, classificação binária, multiclasse. Então, a minha audácia aqui é ter uma implementação genérica, certo? Então, respondendo a sua primeira pergunta. É lógico que na hora que eu for usar para resolver o meu problema, que tem essas características que eu estou te falando, eu sei que eu devo usar a função de cross entropy, por as razões citadas anteriormente. Qual é a minha learning rate? 10 a menos 3. Quantas camadas? Aí aqui sim, cara, eu vou testando. Isso é assim aqui ou em qualquer implementação. Na última vez que eu falei sobre isso aqui, eu mostrei uma implementação que eu fiz para uma disciplina em R. E o que eu fiz lá foi tentativa e erro. A gente estava estudando uma usina, os dados de uma usina. Um professor lá conseguiu dados de usina para um gás X lá. Então, era uma termoelétrica lá, barra pesada. Eram bem mais dados do que esses aqui. Então, a proposta dessa implementação aqui, ela é ser genérica mesmo. Então, tá vendo que a minha configuração... Diga, Juscelino. Deixa eu só complementar um pouquinho aí, porque senão também acaba esquecendo, não ajudando você nessa resposta aí. O Marcelo, o que acontece, cara? Esses algoritmos, né, não só o que o Caio fez, mas as próprias bibliotecas, porque o que tem por trás da biblioteca é exatamente o que o Caio fez, tá? Exatamente o que ele fez. A única coisa é que você simplesmente chama os métodos, né? E aí o Caio escreveu os métodos, tá? Mas quando você tem um problema para ser solucionado por uma rede neural, começando lá pela função de ativação, que o Caio mostrou aí a ReLU, mostrou a ELU, mostrou a sigmoide, a tangente hiperbólica e tal, para alguns tipos de problemas é bastante claro qual tipo de função de ativação você vai utilizar, tá? Como ele mostrou ali. Mas tem alguns problemas que não são tão claros assim, tá? E tem algumas funções que elas são muito parecidas, tá? Por exemplo, a ELU tem uma Relux também, tem outras, tá? Como é que você resolve isso? Tá? Aqui, ó. Além disso, o binary cross entropy, outras coisas que o Caio colocou, tudo isso na vida real, tá? Num plano de mercado mesmo. Você tem uma situação que você precisa resolver. Imagina, sei lá, classificar se o paciente tem ou não tal doença, tá? Ou sei lá, pouco importa o problema. Como é que é feito isso? Algumas técnicas são aplicadas, tá? Então tem um negócio chamado, se não me engano, teste de Turing, né? Que você roda, simula, você vai alterando esses hiperparâmetros ou esses parâmetros, né? Você muda a função de ativação, você muda alguns hiperparâmetros e vai vendo qual combinação se encaixa melhor no problema, tá? Fora isso, tem uma outra coisa também que o mercado usa muito, né? Você pode, por exemplo, para tentar acelerar esse processo, você usa o chamado Auto Machine Learning, né? Então, tem alguns algoritmos que ele autogera, né, os modelos. Aí, em cima disso, você entra com um ajuste fino, vamos dizer assim. Mas na prática, só para fechar, Caio, na prática, nenhum problema em si, ele já tem uma resposta pronta. Uma receita de bolo, não tem. Mas o que eu tenho aprendido aqui é o seguinte, por exemplo, para esse meu problema, ou para um problema de classificação binária, a função de custo é essa daqui. Não adianta eu colocar aqui uma função de desvio médio absoluto. Não vai funcionar, porque matematicamente ela não encaixa. Então, por exemplo, aqui, ó, para esse problema aqui, esses dados. Tá vendo? Peguei aqui, separei os dados 30% para teste e dos 100 lá que minha colega me passou. Tá aqui a configuração da minha rede.
10.000 epochs e vai exibindo de 1.000 em 1.000. Aqui, ó, taxa de aprendizado. Vai indo. Aí aqui eu testo a acurácia. Ó, 76%. Mais ou menos. Vamos mudar de uma... Vamos colocar uma... Vamos mudar aqui o número de neurônios, de 4 para 8. Aí na função na saída. Outra, ó, aqui, ó. Eu estou usando duas funções ocultas. Na verdade, uma, né? A função de entrada, uma função oculta e a função de saída. Só que eu mudei a quantidade de neurônios. Vamos ver se melhora alguma coisa. São esses hiperparâmetros que você tem. Aí é a tal da caixa preta, meu camarada. Ó, melhorou. Foi para 80%. A minha acurácia. E por aí vai. Vamos mudar de uma função ReLU para uma função tangente hiperbólica. Vamos ver se muda alguma coisa. Mas matematicamente você tem que ter que faz sentido você ter. Ó, já melhorou com uma tangente hiperbólica, 83%. E por aí vai. Certo? Então, e o barato, que é assim, o que gera de combinatória, né, é absurdo. E por isso que imagina o seguinte, cara, você pega entra na biblioteca ou mesmo pega esse código aí que está pronto, isso não significa que vai conseguir resolver o problema. Porque parametrizar essas coisas, o Caio até falou, eu não entrei nesse detalhe, mas, por exemplo, quantas camadas você vai ter? Você vai ter quantas camadas ocultas, né? Você vai, por exemplo, vai zerar alguma entrada? Tem umas melhores... Você vai zerar alguma entrada? Tem umas para evitar overfit, né? Então. Tem umas melhores práticas para isso. Eu tenho lido sobre esse assunto e estou compilando aqui, ó, um conjunto de melhores práticas. Por exemplo, para o que você falou, número de neurônios por camada, número de camadas. Aumenta mais um pouquinho. 2 ou 3. Dá mais um pouquinho de zoom. Verdade. Desculpa. Ó, são um conjunto de melhores práticas. Qual o número de ideias de neurônios para utilizar? Tem algumas melhores práticas. As recomendações de número de neurônios. Número de camadas. Cara, 1, 2 e 3 geralmente resolve o problema. 4, talvez acima disso, não necessariamente. Eu tenho todas as referências. Isso aqui são coisas que eu tenho estudado. Então, inicialização dos pesos. Qual a melhor forma? Nessa implementação que vocês estão vendo, a inicialização dos pesos é aleatória. Se a gente for olhar lá no código da minha MVP, pesos e bias inicializa de forma aleatória. Tá aqui, ó. Inicialização. Handle. Mas tem técnica para isso. Que é a tal da Javier Glorotti, ou inicializar tudo com 0, tudo com 1. A melhor hoje é essa tal dessa Javier Glorotti, o nome de um cara. Que ela tem uma uniforme ou normal, que é meio que imitando uma gaussiana. E por aí vai, ó. Outro número de neurônio, quais função de ativação. Não tem fórmula pronta, mas essa ReLU é muito bem recomendada, pelo menos o que eu tenho lido. Tá? Número de epochs. Cara, por que eu coloquei 1.000, 10.000, 5.000? E como que se tá pouco, como que eu melhoro? Eu passo de 5.000 para 5.100 ou para 10.000, 15.000? Então, tem algumas melhores práticas. Isso é umas coisinhas aqui que eu ando compilando, mas um dia a gente fala sobre isso. Até porque eu preciso implementar. Primeiro fica a teoria, eu ponho no mapa, depois que eu implemento. Mas beleza, respondeu mais ou menos aí, Marcelão, a ideia? Respondeu tudo. Mas a ideia dessa implementação não é só para o meu problema, não. Voltando aqui para a gente finalizar a backpropagation, que a gente já está indo tarde demais. As portas, se eu tiver portas múltiplas, né, que é o caso. Então, dividir para conquistar, né? Então, criei aqui uma função que é baseada no artigo do cara, que soma e uma que multiplica. Então, a soma chamei de Q, e Q mais E, e aí vai. Derivadas, regra da cadeia. É isso que eu fui escrevendo aqui. Tá tudo lá no artigo do cara, só fui traduzindo e implementando. E eu achei muito legal. Ó, aí, regra da cadeia, né? Derivada da primeira porta em relação a Z, em relação a Q. Simples. Derivada de multiplicação é muito simples. De soma. Vai ficar só 1, né? E aí vai. Aí aqui faço a implementação e depois eu fiz a mesma coisa. Eu
comparei com o resultado do cara. Aí bateu tudo bonitinho. Aí aqui é um outro artigo. As referências estão aqui. Cadê vocês? Aqui tem uma série de exemplos. Eu acho que esse aqui. Esse aqui? É. Ó. Aí fala muito de intuitivo, né? Aí ele usa aqui um exemplo da sigmoide. Aí eu fiz a mesma coisa. Mesma coisa, é a mesma coisa, mesmo valor, tudo igual para bater, né? Para conferir. Aí vai fazendo as derivadas, né? Derivadas. Ó. Primeiro, esse aqui é um circuito mais complexo. Aí decodifica aqui as funções, aí a derivada. Primeiro eu vou feed forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dão 8 operações de multiplicação, de soma, soma 1 com não sei o que. É aqui, ó. Separa 2 a 2. O que é backpropagation? Você vai fazendo ao contrário. Você chegou aqui no resultado, aí volta. Vem derivando e a backpropagation é isso aqui, ó. 1. Na verdade é 1, 0,53. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. É isso que eu estou fazendo. Derivando de trás para frente. E calculando de trás para frente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí depois exibe os resultados. Foi isso que o cara faz aqui. Isso aí. Intuitivamente. Backpropagation vai indo de trás para frente. É que ele fez em C, acho que uma coisa assim. Em outra linguagem. Ah, não, é Python mesmo. Aí depois eu conferi os resultados, deu a mesma coisa. E, pô, didático pra caramba pra entender esse negócio da backpropagation. Por isso que eu falo que eu acho mais legal o circuito do que neurônio para as redes. Eu acho que fica mais, pelo menos da nossa realidade, né? De profissional de exatas. Eu achei isso aqui muito mais legal do que esse negócio de neurônio, de deutrino, sei lá, axiônio, sei lá. Deixa isso aí para o biólogo. Não tô nem aí pra isso aí. Acho que isso aqui é mais legal. É isso. Bom, pessoal, acho que foi legal o papo. Acho que já se estendeu, a gente tem um compromisso aqui com o horário, né, Glauber? Se estendeu demais. Mas foi só para dar uma repassada no que foi feito e no que tem pela frente. Tem mais um bocado de coisa. Eu tenho trabalhado nisso aqui, mas futuro. Caio, a gente sabe que deixar tem conteúdo aí até, tanto que a sua apresentação, a gente já fez uma divisão dela, né? Você está apresentando ela em pedaços, então não termina aqui. A gente já percebeu isso aí, já sabe. Bom que o Marcelo, você percebeu, o Marcelo, ele a primeira vez dele aqui conosco, ele já sabe da tecnologia que a gente usa, né? Se você tivesse no presencial, você recebeu uma salva de palmas. No online, a gente tem usado esse reactions aí. Fiz isso mesmo. Para não me perder no conteúdo. Não foi combinado. Então, parabéns, cara. Eu só tenho a falar aí, parabéns mesmo. Valeu vocês aí. Continua o sucesso aí, todo esse trabalho que você tem feito, realmente uma aula aí de... É um show, né? É uma aula. Glauber. E me permita aí parabéns ao Marcelo também pelas provocações, né? Porque... Não, foi parabéns, é verdade. O pessoal... a gente já teve algumas participações externas, mas o pessoal não interagiu tanto, né? E é bacana isso quando a pessoa chega, coloca perguntas, mostra um pouco do pensamento dela também, porque tira um pouco do nosso viés, né? A gente, quer queira, quer não, nós tivemos o mesmo treinamento, né? Então a gente tem um certo viés, né? E quando chega um viés diferente, um pensamento diferente, isso é bem bacana. Eu costumo olhar para, para o que a gente está vendo aqui, né? Nesse caso, rede neural, não como algo muito difícil, complexo demais para ser aprendido. É algo que a gente pode aprender mais fácil. É claro que aqui está apresentado sem as bibliotecas, né? Como foi dito por Francisco, de uma forma mais empírica da coisa, que acaba ficando um pouco complicado e você quer mostrar tudo que você tem que mostrar, que é muita coisa em pouco tempo, e aí você acaba, de vez em quando se perde. Eu estava ali, já está aqui, mas no geral, eu
consegui absorver bastante assunto, bastante coisa que foi muito proveitoso para mim. Eu agradeço por ter a oportunidade de participar desse encontro. Obrigado mesmo a presença também. Bem lembrado, Juscelino. E só um aviso, acho que é bom deixar registrado até, e para você também, Marcelo, a gente tem já o 7º evento, o 7º encontro online que a gente faz, né? E todos eles a gente tem registrado, gravado e deixado no canal do YouTube. E essa apresentação que o Caio está fazendo hoje, ela já é uma continuação da apresentação que ele fez inicialmente. Então, uma sugestão aí é dar uma olhada também na apresentação primeira dele, que daí ele fala realmente do case, o porquê do trabalho do mestrado dele também. Isso é bem legal aí. Então, para quem está vendo essa, né, eu acho que é uma dica aí, olhar a primeira, porque essa daqui é uma continuação da primeira, mas mesmo assim o Caio foi lá e voltou nos pontos, que foi bem bacana, cara. Verdade, voltei um pouquinho, é isso mesmo. É legal também que... Caio, Oi, desculpa, Francisco. Excelente aí. Eu só queria colocar uma provocação aí em relação ao Monte Carlo, que a gente teve na sexta-feira passada. Aí veja agora, focado também nos teus algoritmos aí, e onde é que está Monte Carlo, entendeu? Para a gente avançar também. Mas olha, meus parabéns aí. É isso aí, eu estou aprendendo aí com vocês aí um pouco aí das redes neurais. Aí. Foi muito bom, cara. Eu ia até falar sobre isso, o Francisco, para o Marcelo. Nas apresentações, e ele, quando eu entrei hoje, ele estava dizendo que fez algo em Excel, né? A apresentação passada foi do Francisco, né? E ele apresentou a simulação de Monte Carlo. Não sei se você conhece, mas é um algoritmo muito interessante. E ele fez em Excel, cara, de uma forma bem simples, básica. E vai muito desse conceito que você falou, né? Você pegar uma ferramenta sofisticada e apresentar de uma forma simples. Tá? Então, se você conferir lá depois, você vai ver. E aí é até interessante, porque o Francisco, ele deu todo o conceito da simulação de Monte Carlo, né? Mostrou uma aplicação em Excel bem bacana, bem simples. E aí lá no finalzinho, lá só para fechar o dia, né? Eu mostrei a mesma simulação de Monte Carlo feita em Python, usando a biblioteca, tá? No mercado financeiro. Então, assim, foi uma... A gente vem se complementando, né? Então, toda semana tem assunto diferente e as coisas elas vão convergindo. E se você quiser apreciar, só que são horas e horas de vídeo, né? Então, pega aí, vai vendo com calma e depois volta nos próximos encontros e provoca a gente, que vai ser bem bacana. Isso, se é vontade, quando quiser algum assunto, quiser falar aqui, pô, a gente vai adorar. Vamos adorar ter alguém também com uma outra ótica, ou nossa dinâmica é essa. Só uma que você falou, Marcelo. Redes neurais, você vê como uma coisa simples, você tem toda a razão. A implementação da rede neural mesmo é isso aqui, cara. É isso aqui. Inicializa na rede, os parâmetros básicos, né? Função de ativação, função de custo, desculpa, learning rate, o número, aí isso aqui, ali não é mais configuração, a configuração da rede aqui. As camadas, cada camada quantos neurônios, quais as funções de ativação de cada neurônio, método fit, quantas epochs, quantas vezes ele vai, e acabou. É simples. A minha curiosidade era, tá, mas por que essa? Qual o comportamento disso? E se não for essa? E se for outra? Por que é outra? É isso que eu comecei a encher meu saco, assim. Por que 2000? Até vou comentando, quando num teste. Por que 1000? Tentativa e erro. E como que eu faço para parar no melhor? Teve um exemplo, só para a gente fechar aqui, ó. Quando eu rodei aqui o negócio de Porto Alegre, aconteceu o que nós falamos. Olha que interessante. Nessas epoques aqui, ó. Alto, o erro, caindo, caiu. Aí chegou aqui, ó. 0,32. Aí aqui 0,29, caiu, né? Aí vem aqui 0,26. Não, onde foi que eu vi que subiu? Subiu, caiu e depois subiu de novo e depois que caiu legal.
Teve um não caso foi. aí que... Teve um caso aconteceu. que aconteceu isso, acho que eu já perdi, talvez eu tenha rodado de novo. E até Era, estabilizou, ficou várias praticamente saindo a mesma taxa. ou seja, aí são outras coisas, são outras otimizações, que é o chamado lado esquerdo aqui, como diz meu amigo Wagner. Que é o early stop, que o Juscelino citou, as regularizações, o que é isso, para que serve, dropout. Então, são outras coisas que eu estou estudando e implementando. Inicialização de FIIs é outra coisa. É como... Mas nesses primeiros vídeos, a gente está falando muito do por dentro, por trás das cenas, qual a matemática envolvida. Porque se eu só vou saber otimizar se eu souber o que está por trás, né? O que eu vou otimizar? Para quê? Por quê? Como funciona essa otimização? Cena dos próximos capítulos. Sim. É isso aí, galera. Então, ficamos ansiosos aí para os próximos capítulos, né? Para o lado esquerdo da sua rede aí, que tem um monte de coisa. O Romão, que teve que sair mais cedo também, ele falou que estava gostando bastante aí também, então deixou os parabéns. E a gente já tem agendado para a apresentação do terceiro capítulo, mas isso a gente pode falar depois, a gente vê. Mas eu acho que já tem até agendado isso aí. Quer deixar o abraço final aí, Caião? Palavra toda sua para a gente encerrar. Imagina, só agradecer mais uma reunião, presença do Marcelo, alguns colegas que não tiveram aqui, mas, cara, venha mais vezes. Seja a primeira de várias. E participe. Gostei mesmo da sua participação. É isso. Obrigado. Eu queria também perguntar, não é muito... É só para saber se podem me enviar link por meu e-mail, tá certo? Que eu vou precisar para ver